Sejam todos muito bem-vindos. O Sebrae Minas tem a satisfação de recebê-los para o lançamento do programa Sense Making. O objetivo do programa é disseminar entre os colaboradores um processo que facilite o entendimento de informações utilizando técnicas, ferramentas e competências mais visuais. Registramos e agradecemos as presenças que está aqui conosco o professor Dijon Moraes Júnior, reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, representando o governador Antônio Augusto Anastasia, o nosso palestrante, o professor Alberto Cairo. Agradecemos também aos profissionais de desenvolvimento de pessoas de diversas empresas e instituições, alguns conselheiros que estão aqui conosco, demais autoridades, participantes desse evento, amigos da internet, estamos também transmitindo através da internet, e os amigos que estão numa outra sala, num outro auditório, também acompanhando esse evento. Para a abertura desse encontro, convidamos o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, senhor Lázaro Luiz Gonzaga. Bom dia, senhoras e senhores, e a garotada aí do Sebrae. Eu estou passando muito rapidamente, eu estou com outro evento nesse minuto, mas não podia deixar de cumprimentá-los. Quero agradecer aqui a presença dos conselheiros, Domingos, aqui o Roberto, o professor Dijon, e os outros que estão aqui também conosco, aí nesse momento bastante importante. Mas registrar essa importância do Sebrae, essa sua ação de vanguarda e essa nova linguagem, né? Caminhamos mais para o visual em função da escrita, e dizer para Denise que trouxe também, que já esteve fazendo, a gente parabenizar o Fábio, viu, Fábio, que trouxe para nós esse primeiro contato conosco, e gostamos tanto que também pretendemos levar para o Sistema Federação do Comércio, SESC-SENAC. Então, eu vou pedir o Afonso, que realmente faz... Afonso, eu gostaria que você fizesse a abertura oficial. Eu vim mesmo cumprimentá-los e dizer e pedir licença, que eu estou indo para outro evento. Muito obrigado, bom proveito. Bom dia a todos. Eu queria saudar aqui o professor Dijon, muito nos honra, esse competente e parceiro nosso, reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais. Em nome do Dijon, saudar as demais, Roberto Fagundes, presidente da Associação Comercial de Minas. Em nome dele, saudar a todos os demais. Eu vejo aqui representantes, o presidente do Conselho Fiscal do Sebrae, Domingos Gatti, representante das entidades parceiras do Sebrae, a OSENG está aqui representada, a Federação das Indústrias está aqui representada, eu sei que tem pessoas aqui da Fiat, a nossa agência, a New Design, a equipe aqui presente, com a equipe do João Delpino. Então, muito obrigado a todos. Eu queria, nessa minha poucas palavras de introdução, primeiro remeter ao processo da visão de futuro do Sebrae, que eu gosto muito. O Sebrae, desde dessa última revisita que nós fizemos ao nosso planejamento estratégico, nós procuramos focar muito a questão da visão de futuro do Sebrae, que é ser a instituição referência em gestão de micro e pequenas empresas e empreendedorismo. E eu sempre digo que uma área que carrega uma responsabilidade muito grande em relação a tudo isso que nós colocamos, essa carga toda que nós colocamos na visão de futuro, que é a instituição referência, é a nossa área de inteligência empresarial. Porque é por onde, assim como eu costumo dizer que a área de educação é a fábrica do Sebrae, a área de inteligência é a área por onde nós fazemos toda a captação, a gestão e o processamento do conhecimento e da inteligência dessa casa. Então, eu acho que esse evento de hoje, ele tem, quando nós chamamos aqui do lançamento do projeto Sense Make, que me permitam, eu prefiro usar a expressão não geração de significado, mas dar sentido às coisas, né? Porque eu acho que o Sense Make é uma forma
de dar sentido às coisas. Eu acho que eu gosto mais dessa expressão. E aí, analisando um pouco, que eu acho que a partir do momento que o Fábio trouxe essa provocação para casa, todos nós começamos a estudar, várias pessoas da equipe já foram treinadas e muito já se vem fazendo na casa em relação a esse tema, mas eu lendo algumas coisas, inclusive o próprio livro do John Maeda, né, que é As Leis da Simplicidade, que é esse livro aqui, que foi colocado à disposição da casa para leitura, mas eu vi uma narrativa de um autor dizendo sobre a questão da comparação do processo do sense-making com o ato do dirigir, né? Quando você senta dentro de um veículo para dirigir, você tem informações do painel do carro, você tem informações do ambiente, os pedestres, os sinais de trânsito, as faixas de pedestre, a própria situação da pista. E, com todas essas informações, o dirigente, vamos dizer assim, né, que é o motorista, ele processa todas essas informações, dando sentido a tudo isso, e ele exerce o ato de dirigir. Ou seja, é considerando todos os elementos que existem no meio, que ele toma uma determinada decisão. E aí, você precisa de ter clareza de propósito, você precisa de ter objetividade, você precisa de ter responsabilidade e tudo mais. Então, algumas questões que eu coloquei, que o crescimento e dinamismo das informações e dados com os quais trabalhamos vem exigindo cada vez mais uma seleção, integração e priorização inteligente, que faça mais sentido para o nosso planejamento e ações. Desenvolver a capacidade de compreender e agir com mais eficiência faz parte do processo de gestão do conhecimento no Sebrae Minas. Organizações do conhecimento são aquelas que fazem uso estratégico da informação para a construção do sentido, aprendizado coletivo e tomada de decisões mais eficazes. Assim, constroem um conhecimento compartilhado do que é a organização e o que ela faz. E aí nós colocamos de novo a questão da estratégia. Se nós formos pensar, nós aqui da casa, né, que temos tanta intimidade, vamos colocar aí com a matriz do Porter, se nós colocarmos todos aqueles elementos da matriz do Porter, aquilo não passa de quê? De informações do ambiente que nós captamos e processamos no sentido de construir uma estratégia. Acho que aquilo ali também tem um pouco de sense-making. Este projeto deve ampliar nossas competências, nos dando maior capacidade de observar, questionar, agir e reavaliar e comunicar. Queremos preparar todos os colaboradores para lidarem melhor com o grande volume de informações e projetos. Para facilitar o entendimento desses dados, utilizaremos técnicas, ferramentas e competências mais visuais. O objetivo de longo prazo do sense-making, ou, conforme eu disse, do processo de dar sentido às coisas dentro do Sebrae, é a garantia de que o Sebrae Minas vai se adaptar e continuar prosperando num ambiente dinâmico. Vamos buscar trocar e analisar as informações relevantes para compreender as mudanças, cenários e tendências. Com isso, podemos reduzir as incertezas e otimizar nossa capacidade de planejamento e ação. E aí, nessas poucas palavras, alguns grifos são necessários. Informações e dados, integração, priorização, aprendizado coletivo, que é o próprio processo do fazer sentido, conhecimento compartilhado, capacidade de observar e comunicar, informações relevantes e, por último, objetividade, clareza para comunicar. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Sebrae e que nós estejamos embarcando numa nova plataforma que não seja simplesmente um modismo, mas uma forma mais objetiva de nós nos apresentarmos, de nós nos planejarmos melhor e nós darmos mais sentido a tudo aquilo que nós já fizemos ao longo dos anos e que continuaremos fazendo. Muito obrigado e bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Afonso.
Ouviremos agora o diretor de operações, Fábio Veras de Souza, criador do programa SenseMaker aqui no Sebrae Minas. Por gentileza, Fábio. Meus amigos, bom dia. Bom dia, caro Afonso, superintendente. Caro Dijon, governadora Anastasia está em viagem no dia de hoje, mas fez questão de conhecer o programa através da sua presença. Caros conselheiros, Roberto, Domingos, as entidades parceiras, as pessoas do Estado que estão aqui, a agência que tanto nos ajudou, ao grupo do comitê SenseMaking e cada um que se entusiasmou com essa ideia e permitiu ela avançar aqui dentro. Quando crianças, nós criamos significado na tentativa de construir o mundo. Como pais, a gente exerce esse papel de tentar transmitir significado para os nossos filhos. E como profissionais, a gente vai desenvolvendo o significado em tudo aquilo que a gente faz. Mas criar significado na era da ansiedade da informação, na era da complexidade, tem sido algo cada vez mais difícil. Nós temos o desejo de gerenciar os nossos e-mails e não conseguimos. Nós temos o desejo de ler livros e obter informação para aquilo que a gente precisa fazer, no plano pessoal e no plano profissional, e não conseguimos. Nós sabemos que tem um conjunto de informações disponíveis e não conseguimos lidar com elas, não conseguimos gerenciar as nossas prioridades, e aí vem a ansiedade e a rotina, a inércia começa a entrar na vida de todos nós, executivos, proprietários, colaboradores, empresas, instituições, e a gente começa a perder um pouco o sentido de significado. Qual é o sentido naquilo que a gente faz? E falo especialmente pelas instituições representativas. O Sebrae expressa a multissetorialidade disso, mas a Associação Comercial, a FIENG, a OSENG, a FAENG, a CDL, enfim. As entidades vivem esse desafio diuturnamente. Como seu colaborador, como na estratégia, a gente percebe significado, ou como diz o Afonso com muita propriedade, sentido. No nosso manual de como ser um SenseMaker, significado e sentido têm a mesma expressão. O que a gente quer evitar é parecer que o Sebrae não constrói muito significado, daí colocar a questão de sentido, a gente tem significado em tudo que faz. Eu quero contar 2 casos para vocês que ilustram um pouco essa nossa iniciativa. O primeiro foi quando a NASA desenvolveu o Programa Espacial de Conquista à Lua, com o desafio do Kennedy, e alguém lembrou que a caneta esferográfica não ia funcionar, porque naquela época não tinha tanta digitação de computador. A NASA, então, investiu num programa de construção, de engenharia de uma caneta esferográfica que funcionasse sem a gravidade, porque a tinta não chega no papel. Depois de 6 anos e um custo de 12 milhões de dólares, a NASA conseguiu essa caneta, que além de ser a prova de gravidade, era a prova de temperatura de extrema calor, extremo frio, conseguia desenhar em superfície. Os russos, deparados com o mesmo desafio, resolveram dar um lápis aos seus astronautas. Então, em alguma medida, os russos foram um pouco SenseMaking, né? Adotaram o caminho da simplicidade. É por isso que nós estamos adquirindo esse livro que o Afonso mencionou, As Leis da Simplicidade, porque descomplicar faz sentido, simplificar faz sentido, dar sentido àquilo que a gente faz e resgatar a essência do que a gente faz é um desafio. O outro caso foi uma fábrica de sabonetes no Japão. Essa fábrica recebeu uma carta indignada de um consumidor de que a sua caixa de sabonete estava vazia. E aí, para o japonês, isso é quase como o estímulo a fazer um harakiri. O presidente da empresa imediatamente reuniu a equipe, reuniu a engenharia, isso era na década de 70, mandou construir um raio-x adaptado à linha de produção de sabonetes. Então, passaram a ter 2 funcionários em cada um dos 3 turnos, olhando esse raio-x, vendo como era, impedindo a possibilidade da gente não ter uma caixa vazia novamente. Mas depois de 5 meses, a caixa de sabonete, o raio-x parou de funcionar, porque ele teve um desgaste natural, eles não previram, e a máquina simplesmente parou.
Diante dessa situação, um funcionário mais preocupado com o espírito de missão, com a empresa, correu no escritório, pegou um ventilador de $50 e botou direcionado à esteira. E as caixas que estavam vazias começaram a voar. O raio-x custou $250 mil. Ou seja, simplicidade e complexidade. Quando eu cheguei no Sebrae, eu me deparei com um desafio na excelência de gestão que a gente tem aqui, porque o Sebrae tem a obrigação de ser espetacularmente bom em tudo que faz. Porque como a gente não pode ser o melhor no que a gente faz, se a gente se propõe e tem como obrigação ensinar o empresário a empreender melhor. E diante disso, eu me deparei com a complexidade, com a multissetorialidade, com as interfaces inúmeras de ter que lidar com informações, de ter que lidar com planejamento e ter que refletir aonde a nossa intervenção orçamentária gera a melhor apropriação para o pequeno empresário. E aí, na minha ansiedade de informação, comecei a pedir documentos. E comecei a receber relatórios. Relatórios. E o texto cabe tudo. Cada um de vocês e cada um de nós, quando vai fazer um relatório, bota tudo no texto. Recorta e cola, adapta, constrói um pouquinho, e aí tem tudo. Então você disse tudo que precisava dizer. E a minha mesa foi crescendo em andares de pilha, e eu me deparei com a situação de não conseguir lidar com aquilo. Isso me gerou muita ansiedade. Muito bem. Conversando com a equipe de inovação, conversando com a equipe de educação, conversando com o Afonso, com o Luiz Márcio, a gente começou a refletir na seguinte brincadeira. E se cada unidade, inclusive o orçamento, tivesse a obrigação de dizer tudo o que faz em uma folha? Então, a narrativa textual não seria mais suficiente para a gente poder expressar isso. E aí, naturalmente, o primeiro raciocínio que vem, não, isso é impossível, não tem jeito, etc. Eu não sei se você tem aí, essa é a primeira construção que a gente fez com a equipe da Denise, com a Simone, que está aqui. Eu acho que se eu não mostrasse isso antes, se perguntasse a vocês se é possível compreender o orçamento da cidade de Uberlândia em uma folha, o orçamento de 2013, talvez vocês dissessem que era impossível. Mas, no entanto, ele está aqui. E ele tem uma volumetria que nos permite identificar dimensão do setor, características, uma iconografia que a unidade de diretriz e estratégia está assumindo para a gente poder ter essa linguagem com as gerências regionais, porque, a partir daqui, eu começo a poder fazer perguntas. E o Sebrae, então, começa a se aprofundar nessa capacidade de refinar a sua percepção e definir. Bom, posto que nós temos esses setores, o carrinho de supermercado é comércio, o sino de hotel é serviço, o balãozinho é turismo, o celular, no caso, é tecnologia de informação. Então, a gente começa a ter, pela primeira vez, a perspectiva de nos integrar, de ter convergência visual, porque é humanamente impossível exigir do colaborador que leia o mesmo relatório de 80 páginas para que a gente possa, então, refletir qual é a síntese do que a gente tem que fazer. Portanto, quando nós temos a obrigação, e o Sebrae entra nessa era, a pensar visualmente, nós começamos a resgatar o que é prioritário em tudo que a gente faz. E aí a gente começa a pensar qual é a essência do que a gente faz, da mesma forma como a gente fazia quando criança, para compreender os significados do mundo. E assim a gente resgata, inclusive, a própria vitalidade, refina a capacidade de planejamento, porque eu não sei se o Alberto Cairo vai concordar, como um designer premiadíssimo no mundo, todos nós somos designers. Todos nós somos cartógrafos, na verdade. E o MIT definiu o que é ser um sense maker. Nós discutimos muito se ia usar essa expressão em inglês ou não, mas a gente preferiu usar em inglês porque ela compõe várias acepções. Ela tem a acepção de criar sentido, de criar significado, de criar rota. Ser sense maker é exatamente simplificar aquilo que a gente faz, mas não no sentido de reduzir, no sentido de dar clareza à complexidade, porque tem muitas coisas que não podem ser simplificadas, elas apenas precisam ser esclarecidas. Esse é um exemplo de um gráfico do passado, o cinza, tradicionalíssimo aqui, e a nova era onde a gente entra. A gente não precisa colocar em cada caixinha todas as informações. Nós estamos escolhendo aonde a gente quer chamar o olhar do nosso interlocutor colega, o nosso interlocutor parceiro, entidade, o nosso interlocutor empresário,
numa região, numa cidade do interior. E assim, dar clareza à complexidade e simplificá-la não é reduzir a capacidade de apreensão do seu conteúdo. A síntese que eu quero compartilhar com vocês é que, de alguma forma, todos nós somos cartógrafos. Todos nós somos cartógrafos. Todos nós criamos mapas. Todos nós, no desenho que a gente faz, nós criamos conexões de sentido e de direção. E definimos para onde a gente vai. E se a gente não faz isso com a complexidade e com a competência necessária, nós não adquirimos a eficiência necessária para a gente avançar com mais força, porque nós temos uma obrigação enorme, porque o dinheiro do Sebrae ele não é público, ele é do empresário. O Sebrae, através de lei, toma o dinheiro das grandes empresas, toma o dinheiro das médias empresas, porque o país acredita e nós acreditamos que vale a pena pegar um pedacinho desse dinheiro para investir na pequena empresa. Se a nossa responsabilidade é tão grande assim, então nós precisamos desenvolver essa competência que é humana. Criar sentido, como diz o Afonso, é uma competência humana. O que o Sebrae está fazendo agora é simplesmente oferecer aos seus colaboradores e aos seus parceiros a capacidade de refinar essa competência humana. Quero concluir com a fala da chefe do Departamento de Estratégia Corporativa de Harvard. Ela diz para nós que, ao longo dos últimos anos, procurou-se atribuir à estratégia a condição de ciência. E a estratégia virou uma ciência em si. E a gestão da informação virou uma ciência em si. E a gente perdeu a capacidade exatamente de perceber qual é o sentido e qual o essencial em tudo que a gente faz. Porque não adianta mais a gente ter um balance scorecard bonito na parede, um planejamento estratégico muito bem realizado, se ele não é aderente à nossa prática no dia a dia. Lembrando aqui, a Fiat é pioneira nesse tipo de iniciativa, está aqui nos prestigiando hoje, e quero agradecer demais ao infografista Alberto Cairo. Alberto é premiadíssimo, existe o maior prêmio de infografia no mundo, a Denise nos lembrou isso, e os espanhóis, e o mundo reconhece esse prêmio, e os espanhóis que organizam esse prêmio são tão chatos e enjoados que muitas vezes eles não dão o primeiro lugar. Não, hoje, esse ano, não teve ninguém bom o suficiente para ser o primeiro lugar. Às vezes até para ser o segundo lugar. Alberto é uma das pessoas que foi premiado. Trabalhou na revista Época, prestou serviço para mídia especializada no mundo inteiro, é professor, e nos dá o tempo raro dele para sair dos Estados Unidos, chegar em Confins, gastar 1h30 nesse trânsito maravilhoso, numa pista que deve ter uma ondulação um pouquinho diferente da de Miami, onde ele mora, para nos falar um pouco dessa metáfora. Concluindo, gente, e sobretudo aos conselheiros que nos prestigiam, aos profissionais de recursos humanos que estão aqui nos prestigiando e aos designers, o Visual Sense Making, que é o programa como a gente inicia aqui, ele é uma metáfora. É uma metáfora que nos permite refinar o olhar sobre tudo aquilo que a gente faz. E a partir daí, eu que fiz o curso, as pessoas que fizeram o curso, nós já capacitamos 108 pessoas, já temos mais de 20 apresentações-chave do Sebrae feitas de uma forma muito moderna, e hoje vamos reconhecer algumas delas, porque esse programa começou há 4 meses. Mas, enfim, a visualização e a apresentação é a metáfora de refinar o nosso olhar. E todo mundo que pôde participar pôde refinar o nosso olhar. Nós compramos um banco de imagem com 7.000 imagens, nós temos um blog, um hot site dentro do nosso site para ajudar todo mundo a fazer uma apresentação bacana, mas no espírito de cada um de nós resgate o que é essencial e o Sebrae seja bem melhor. Obrigado. Gostaríamos de agradecer pela participação o criador do programa SenseMaker, aqui no Sebrae Minas, o diretor de operações, Fábio Veras de Souza. Ouviremos agora o reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, Dijon de Moraes, que está representando o nosso governador Anastasia, por gentileza.
Bom dia a todos presentes. Eu, inicialmente, queria cumprimentar o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Dr. Lázaro Luiz Gonzaga, que teve de ausentar por motivos outros, o diretor superintendente, Dr. Afonso Maria Rocha, o diretor de operações do SEBRAE, Dr. Fábio Veras, e cumprimentar, Fábio, pela iniciativa, a brilhante iniciativa desse evento e desse programa que ora introduz no SEBRAE. Queria cumprimentar o Dr. Roberto Fagundes, presidente da Associação Comercial de Minas Gerais. Queria também cumprimentar todos os representantes das suas entidades, da FIENG, da Fiat, da TV Minas, que eu vi aqui presente também. E queria, de uma forma especial, em nome de 3 colegas, cumprimentar os designers, porque na minha função de designer-reitor ou de reitor-designer, eu não podia deixar sempre de fazer referência à minha origem e à minha atividade primeira. Então, eu queria estender meus cumprimentos a João Delpino, a Anja Dourado e o Márcio Lambert, são 3 designers atuantes em Minas Gerais, colegas que trabalhamos juntos. E queria, de maneira especial, cumprimentar o palestrante, o professor Alberto Cairo. E, prezados senhores, prezadas senhoras, é o SEBRAE, mais uma vez, demonstrando estar sintonizado com as mudanças do cenário do mundo contemporâneo e sua constante busca na obtenção de ferramentas e estratégias para munir seus colaboradores e, principalmente, as micro e pequenas empresas do nosso Estado de permanente atualização, visando a competitividade. Foi assim com a questão da identidade cultural do produto local, da valorização do território e do terroir, da busca de sensibilização para a importância do design, pelo conceito de inovação, da conscientização sobre a sustentabilidade socioambiental, da economia criativa, da valorização do artesanato como resposta à massificação da produção global, da busca pelos valores intangíveis e imateriais, como diferenciais agregados aos artefatos. E agora, nos brinda com o programa SenseMake, que busca, dentre outros, a decodificação da complexidade através de um processo que facilita o melhor entendimento das informações. O programa SenseMake, hoje lançado com a palestra do professor Alberto Cairo, visa preparar os colaboradores da instituição para melhor lidar com grande volume de informações e projetos em era do conhecimento e da informação, principalmente em se tratando de cenário fluido e dinâmico da atualidade, em que constantemente vivemos e atuamos. Por isso, se faz misto e necessário um programa com estratégias que nos permita hoje transformar os excessos das informações em situações gestáveis e de mais fácil compreensão que servirão de apoio às ações dos técnicos e dos dirigentes do SEBRAE, culminando, por fim, em melhor qualidade no atendimento às micros e pequenas empresas mineiras. Por isso, gostaria, em nome do governador Antônio Augusto Anastasia, que me incumbiu da honrosa função de representá-lo nessa abertura desse evento, cumprimentar toda a equipe do SEBRAE pela brilhante iniciativa. O governador agradece a gentileza do convite para o lançamento do programa SenseMake e lamenta por não estar presente em razão de viagem ao exterior. Cumprimenta vivamente os dirigentes do SEBRAE, em especial Fábio Veras, e também o professor Alberto Cairo, os profissionais e convidados presentes, e deseja a todos um profícuo e proveitoso encontro. Muito obrigado. Agradecemos pela participação do reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, senhor João de Moraes, representando o nosso governador. Para a apresentação da palestra, o que é infografia? Uma introdução à visualização de informação? Convidamos o jornalista espanhol Alberto Cairo, que aqui está. Alberto é professor de prática profissional na Escola de Comunicação da Universidade de Miami e um dos mais conceituados especialistas internacionais em infografia. Foi professor na Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill, e diretor de infografia do jornal espanhol El Mundo e da revista brasileira Época. Tem realizado cursos e oficinas para empresas e escolas em mais de 20 países.
na Universidade de Miami, ministra curso sobre visualização e interpretação de gráficos de informação. Senhoras e senhores, senhor Alberto Cairo. Obrigado. Bom, vão me permitir um segundo, vou tentar movimentar o meu computador para aqui, vou precisar de alguma ajuda. Obrigado. Vamos lá. Segundinho só aqui. E para lá, sim. Para cá. Um segundo só. Pronto, vamos lá. Bom dia a todo mundo. É verdade que demorou chegar desde o aeroporto até aqui, por isso que a gente está começando um pouco mais atrasado, né? Mas vou tentar falar o mais rápido possível. Os meus estudantes falam que eu falo como uma espécie de machine gun, quando começo. Machine gun é a metralhadora, essa palavra existe em português, a metralhadora. Vocês vão perceber que eu vou misturar espanhol com inglês, português e tudo, porque são os 3 idiomas que a gente usa em casa todo dia, né? Minha esposa é brasileira, fala português, meu filho está aprendendo inglês, falo com ele em inglês. Quando converso com meu pai no Skype, falo em espanhol. Então, todo dia estou misturando os 3 idiomas. Né? Bom, primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje. Na verdade, é um prazer estar aqui. Eu já tinha ouvido falar do programa de Sense Making aqui do Sebrae, mas não tinha ideia o nível que esse programa tem. Eu vi faz uns minutos alguns dos infográficos que estão sendo produzidos aqui do Sebrae. Eu acho que eles têm qualidade realmente internacional, é uma coisa absolutamente espetacular, né? E as referências que vocês estão recebendo hoje, por exemplo, a referência do John Maeda, autor do livro As Leis da Simplicidade, The Laws of Simplicity, pois realmente é muito boa, é muito apropriada, né? Uma das coisas que o Fábio falou durante a apresentação, perguntou se eu ia concordar com a ideia de que todos nós somos ou podemos ser comunicadores visuais, infografistas, cartógrafos, etc. E eu concordo 100%. Eu acho, e na verdade, a minha experiência como professor na Universidade de Miami é precisamente de trabalhar com gente que não teve experiência nunca em design gráfico e depois que acabam as minhas aulas, que essas pessoas acabam minhas aulas, elas conseguem fazer infográfico de uma qualidade publicável, de uma qualidade absolutamente profissional. Então, a minha intenção hoje é compartilhar um pouco a minha filosofia de trabalho, como eu trabalho, como eu ensino a fazer o que eu faço, e depois também ajudar ajudar a derrubar alguns mitos